Será que vale a pena comprar um iPhone usado? Muito prazer, meu nome é André Boni e esse é o meu canal onde eu falo um pouquinho de viagens e tecnologia. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi várias vezes no comentário aqui no meu canal no YouTube, se vale a pena ou não comprar um iPhone usado. Então vamos lá. O iPhone é um aparelho realmente muito caro, principalmente se você for comprar no Brasil e principalmente se você for comprar novo. Eu tava dando uma olhada aqui no site da Apple Brasil e tem alguns modelos que chegam a ultrapassar as barreiras dos R$4.000, cara. É muito dinheiro para você colocar em um aparelho que simplesmente pode ser roubado ou se cair no chão vai te trazer um belo prejuízo. E aí que surge aquela dúvida, será que vale a pena comprar um modelo top usado ou um modelo que acabou de ser atualizado, por exemplo um 6S usado? Será que vale a pena ou será que vai ser muita treta pro meu lado? Bem, vale a pena sim, principalmente pelo fato do preço, já que você consegue encontrar aí a mais ou menos 30, 40% a menos do que ele custa novo. A desvalorização é bem agressiva no primeiro ano de um modelo do iPhone, então vale a pena sim comprar usado e principalmente se você conseguir comprar usado fora do Brasil. Como eu já falei aqui no canal, eu comprei um iPhone 6 por R$700 usado inteiro com garantia lá nos Estados Unidos, então valeu super a pena. Mas é óbvio que você tem que tomar alguns cuidados quando você compra um aparelho usado. Você tem que saber a procedência desse aparelho e principalmente se ele não tem nenhum bloqueio, tanto de e-mail, que é aquele número de série do aparelho em relação a todos os celulares do mundo, e se também ele não tem nenhum bloqueio do iCloud, que é o bloqueio de sistema da Apple diretamente com a Apple. Caso você compre um aparelho que tenha bloqueio de e-mail ou de iCloud, o aparelho simplesmente não vai fazer a função básica, que é telefonar ou ligar. Se ele é bloqueado via iCloud, ele não consegue simplesmente te habilitar o menu para você fazer as funções mais básicas. E se ele for bloqueado de e-mail, você nunca vai conseguir fazer ligações com o aparelho. O primeiro ponto para você tomar cuidado na hora de comprar um iPhone é a procedência. Se você está comprando pela internet, compra de lojas que realmente são conhecidas por vender aparelhos usados. Um bom exemplo aqui no Brasil é a Bruzed. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas você consegue comprar aparelhos usados com um valor bem bacana e, você tem a garantia de procedência. Agora, se você está comprando via OLX ou Mercado Livre, eu realmente indico que você encontre a pessoa pessoalmente, peça a ela uns 10, 15 minutos e faça uma série de verificações no aparelho que eu vou falar agora pra você. A primeira coisa, cara, de cara que você tem que fazer quando colocar a mão no aparelho é verificar se ele tá ou não logado a uma outra conta de iCloud. Você verifica isso acessando os ajustes e lá você pode conferir se o aparelho tá logado ou não. Caso o vendedor esteja na sua frente, você pode pedir para ele fazer o logout e ele tem que colocar tanto o e-mail quanto a senha dele. Se ele falar, por exemplo, que esqueceu a senha, ele vai falar com a mulher ou enfim, com quem era o dono do aparelho e te passar a senha posteriormente, pula fora, porque se o cara não passar essa senha, você não vai poder fazer absolutamente nada com o aparelho vai ficar totalmente travado e não adianta. Se acontecer isso, a Apple não pode fazer nada por você. A segunda coisa muito importante que você precisa conferir nesse aparelho usado é a qualidade da tela, a qualidade do display. Muitas pessoas acabam derrubando o aparelho e aí quebra a tela e ao invés dele entrar em contato com a Apple, seja aqui no Brasil ou no exterior, e pagar o valor caro de 700, 800 reais para trocar o display, ele vai em alguma loja e aí coloca um display paralelo. No caso do iPhone 6S, do 6, do 5, enfim, de aparelhos anteriores ao iPhone 7, o principal problema é a baixa qualidade da tela, ou seja, você pressiona e você percebe que os pixels estão ficando meio pressionados, o brilho não é o mesmo, então você percebe, quando você já viu um iPhone original, novo, com display original, você percebe muito bem a diferença. E no caso do iPhone 7, caso ele tenha substituído por um display paralelo, já era, bicho, a resistência à água que o aparelho original tinha, ele não vai ter mais, então se você mergulhar o aparelho, queimou. A terceira coisa que você tem que conferir é o número de e-mail. Como eu já falei, o e-mail é como se fosse um RG único de cada celular ao redor do mundo. Toda vez que você é dono do seu aparelho e por acaso tem um aparelho roubado, você pode incluir esse número de RG em uma lista chamada blacklist, ou seja, caso aquele aparelho, aquele número de e-mail caia na blacklist, ele não vai funcionar em nenhuma operadora do mundo. É uma maneira das operadoras, das empresas coibirem o roubo dos aparelhos. Infelizmente aqui no Brasil as pessoas não cuidam tanto, não guardam esse número de e-mail, mas é um número que vale a pena você guardar
para caso seja roubado, você coloca ele na lista de bloqueio, na blacklist. Mas se por acaso você está comprando um aparelho que esteja na blacklist, automaticamente, acho que você já entendeu, o aparelho não vai funcionar. Ele vai, obviamente, tirar foto, fazer uma coisa ou outra, mas ligação, que é a função básica do celular, ele não vai fazer. Uma outra coisa que você tem que conferir é a vida útil da bateria. Tem alguns aplicativos, eu vou deixar eles aqui na descrição, você clica, baixa o aplicativo, faz isso com o dono antigo do aparelho, o cara que está vendendo do teu lado, e ali você consegue verificar a bateria, porque às vezes você chega, o aparelho está usado ali com 100% de bateria, aparentemente está tudo bem. Aí quando chega em 50%, 40%, simplesmente a bateria despenca, e aí, meu amigo, é uma porcaria, porque se você for trocar em uma loja da Apple é muito cara, e se você for colocar uma paralela é uma tremenda cagada, é muito perigoso. Então tenta baixar um aplicativo e verificar quantos ciclos a bateria já tem. Se tá próximo a 1000, pula fora e vê outro aparelho. Uma outra coisa que você também tem que fazer é verificar as funções básicas do aparelho. O que é a função básica? O botão Home está pressionando de maneira correta? Os dois botões de volume, tanto do up quanto do down, estão ok? O botão do Vibra tá certinho, tá entrando ok, tá tudo maravilha? A saída do fone de ouvido tá funcionando bem? Tá, todos os microfones estão funcionando? O sistema de detecção de proximidade tá funcionando ou não? Então faz uma ligação, bota ele no rosto para ver se a tela apaga, entendeu? Faz um checklist completo, vê se o sinal da operadora funciona, vê se o sinal Wi-Fi tá conectando, vê se o Bluetooth tá conectando. Faz vários testes em todas as saídas possíveis determinadas de cada aparelho para você não cair em nenhuma cilada. E por último, verifica se o aparelho nunca teve contato com água. Dependendo do modelo, você vai ter um esquema diferente para verificar isso. Vou deixar também um link aqui na descrição de um post de algum site que eu encontrar bem detalhado, mas pode deixar e conferir que está aqui na descrição. Você clica e confere lá. E aí, em alguns modelos, dentro da saída do fone de ouvido, ele tem que ficar sempre branquinho lá no fundo. Se tiver vermelho, é porque já teve contato com água. E no caso do iPhone 7, se eu não me engano, é dentro da gavetinha assim. Você joga uma luz ali dentro. E se tiver tudo branco, tá ok. Se tiver vermelho ou azul, é porque já teve contato com água, beleza? E depois que você conferir tudo isso, vale realmente a pena sim você comprar um aparelho usado, porque você vai gastar 30, 40, às vezes até 50% a menos do que você gastaria em um modelo novo e vai ter toda a garantia da Apple, no caso, se o aparelho ainda estiver dentro da garantia original do aparelho de 1 ano. Então você pode ficar totalmente tranquilo com quaisquer outros problemas que o aparelho apresente, combinado? O vídeo de hoje foi esse, se você gostou, muito obrigado, meu nome é André Boni, curta a vida porque ela é única, valeu, falou e até mais, tchau!